Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações. Quem vos deseja é o seu irmão em Cristo, G. Soares. Hoje nós vamos falar neste vídeo de dízimo e ofertas. Vamos ver se quem está recebendo o dízimo e a oferta dos fiéis, se eles estão agindo corretamente ou não. Nós vamos ver pelas Escrituras. Até o Senhor Jesus, ele também fez também o seu comentário sobre isso, sobre aqueles que recebem o dízimo e ofertas também. Eu vou depois dar capítulos e versículos para vocês ficarem informados. Todos vocês que me assistem e que nos acompanham por meio deste canal. Nós vemos aqui em Malaquias, do profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, que todos os fiéis têm o dever de pagar o dízimo integralmente daquilo que recebem. Então, até mesmo tem um versículo que até fala de ameaça, né? Que aquele que negasse pagar o dízimo seria atingido por maldições. Então, é justamente isso que aqueles que recebem, que estão postos para receber, né? Os dízimos e ofertas dos fiéis e voto que eles fazem, né? Então, isso daí é o versículo deles principal, que eles alegam sobre isso, até mesmo metendo medo nos fiéis, e muitos fiéis com medo, e aí eles dão. Às vezes não é nem porque eles gostariam, às vezes, de dar, mas é medo, porque eles fazem medo para as pessoas. Agora nós vamos ver também se eles estão realmente fazendo de acordo com o que Jesus deu ordem para os apóstolos do Senhor Jesus do passado, não esses apóstolos da agora, né? Aqueles que se constituíram de apóstolos, aqueles que e muitos outros pastores e bispos, quem quer que seja, quem recebe o dízimo e oferta dos fiéis. Então nós vamos ver que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 42 ao 47. Porque antigamente, no passado, no tempo dos apóstolos, verdadeiros apóstolos, né? Os apóstolos de Cristo, não esses da agora, mas os de Cristo. Então, os fiéis, eles depositavam o seu dízimo, levavam para os apóstolos recebiam o dízimo dos fiéis, e pessoas que eram donos de bens, tinham propriedade, aquelas pessoas que tinham mais recursos, vendiam propriedades e levavam para os apóstolos. Os apóstolos recebiam esses donativos, eles retiravam o suficiente para eles poderem sair pregando, né, pelas aldeias e cidades para comprar alimento, que é necessário, né, que todos nós necessitamos, né? Então, eles faziam tudo isso. E o que sobrava, eles não ficavam para si. Eles distribuíam entre os menos favorecidos, aqueles que tinham mais necessidades. E com isso, a igreja crescia e as pessoas acreditavam, por causa que os apóstolos eles cumpriam a ordem do Senhor Jesus, né? Porque foi o ensinamento que eles receberam de Jesus, e eles continuaram essa missão para poder anunciar o Evangelho de Cristo, cumprindo assim a ordem do Senhor Jesus. Então, agora a gente vê que os apóstolos faziam isso. E também a gente, e está escrito também no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10, então está escrito, o apóstolo Paulo diz assim, ó, enquanto é tempo, fazemos o bem a todos os homens, mas principalmente aos irmãos na fé. Quer dizer que até mesmo esse dízimo, essas sobras do dízimo que sobrar de dinheiro,
era para fazer o bem a todas aquelas pessoas, né? Fazer o bem a todos, independente de ser os irmãos na fé, mas primeiramente, principalmente aos irmãos na fé, que era para não ter toda aquela necessidade. Mas hoje é diferente. Então, hoje, donos de igreja, aqueles que fundam igreja e muitos outros, então, quem está recebendo os dízimos de oferta, eles não têm mais esse interesse de devolver aquilo que sobra. Tá certo, eles têm o dinheiro para poder pagar seus compromissos, né? E ele diz que estão pregando o evangelho, que eu não vejo nada evangelho de Cristo, não vejo. Porque a gente, quando senta diante de uma televisão para assistir um culto e uma pregação, eles pregam tudo, tudo, mas só do interesse dele. O evangelho de pregação, o ensinamento de pregação, não vejo nenhum, porque ele não tem interesse nisso. Então, eles têm interesse para poder pregar aquilo que interessa para eles, que é os milagres, as curas, os prodígios, as bênçãos, prosperidade, então essas coisas, que é necessário também, mas disso também não basta. Então, e continuando, o Senhor Jesus, ele também fala no capítulo do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, que é no capítulo 23, é o capítulo 23, do versículo de 23 seguintes. Então, ele também falou sobre o dízimo em oferta, que os escribas e fariseus, eles recebiam também o dízimo em oferta dos fiéis, mas só que eles também não faziam corretamente. Eles não faziam corretamente. Então, eles eram próprios, assim, para poder falar a exigência, tinham essa exigência. A exigência deles era grande para poder fazer essa cobrança, né? Então, aquilo ali para eles era a prioridade, era isso. Mas só que Jesus, quando veio, ele também falou sobre esse dízimo em oferta, ele falou o seguinte, que isso podia ser tão importante, mas não era o mais importante. Não era o mais importante. O mais importante era que eles cumprissem os preceitos humanos e usassem de caridade. Quer dizer, era preciso que eles obedecessem, em primeiro lugar, os ensinamentos de Deus, tá entendendo? Não vivessem uma vida de fachada e também fossem caridosos. E até mesmo eles distribuíssem essa renda que sobrasse para os mais necessitados. Então, hoje, eles acham, os que recebem dízimo hoje acham que não tem mais necessidade. O que eles fazem? Eles têm os gastos dele, o que sobra, eles serve para acúmulo de riqueza. Para quê? Para poder melhorar a sua vida e a vida dos seus familiares, para dar uma vida confortável para eles e para seus familiares. Ele não distribui. Eles alegam que antigamente as pessoas não tinham oportunidade de emprego para trabalhar, hoje todo mundo se quer dizer que hoje está bem melhor então, né? Para quem recebe dízimo e oferta, né? Que não tem a necessidade de devolver, de ajudar. Hoje não tem mais pobre, não tem mais gente que tem necessidade. Então, se não tem na igreja que eles têm, mas tem outras pessoas que tem mundo afora que tem tanta gente. Então, como o apóstolo Paulo diz que é bom fazer o bem a todos, quer dizer, primeiramente os irmãos na fé, mas a todos. Isso é só fachada. Então, só faça deles, porque eles não têm o ensinamento da verdade, eles não estão preocupados com o ensinamento de Cristo. Eles estão preocupados com a sua própria riqueza, para arrumar riquezas. Eles não estão preocupados com ganhar alma, eles estão preocupados com ganhar dinheiro. E eu vos aviso, cuidado, cuidado com os enganadores, porque o próprio Jesus diz que é para a gente ter cuidado, que no fim dos tempos ia aparecer esses falsos cristos, esses enganadores, esses gananciosos. E Jesus, voltando o texto lá do Evangelho de Jesus por Mateus, narrado por Mateus, Jesus chama de ladrões.
que aqueles que não devolvem, que não faz como Jesus, a ordem do Senhor Jesus, ele chama de ladrão, que tem Bíblias de acordo com a narração, tem a palavra hacker, que é a mesma coisa de roubo. Então ele chama de ladrões também. A gente não sabe quem é mais ladrão. De acordo com o profeta Malaquias fala, que é quem nega, quem não dá, ou quem recebe e não faz aquilo que é de acordo para fazer. Ninguém sabe. E Jesus pega pesado, né? Pega pesado. Ele chama de, considera essas pessoas de sepulcro caiado, ele chama hipócrita, fariseus, tá entendendo? Ele fala que são lobos que se vestem de ovelhas, né? Para poder devorar os bens dos outros. Então, ele faz longas horas. Então, Jesus pega pesado, mas para eles estão certos hoje, mas eles vão responder isso diante do tribunal de Cristo, porque o Senhor Jesus não vai deixar passar nada, não deixa mesmo. Eles vão pagar por isso. Então, por isso, meus irmãos, fique esperto. Não fique nesses movimentos aí, que aqui tem mais milagre. Hoje a disputa de milagres, que se diz profeta. Eu sou profeta. Depois nós vamos fazer, acompanhe-nos que nós vamos gravar nossos vídeos, tudo de acordo com as Escrituras, que vocês vão receber o ensinamento de acordo com as Escrituras. Não é do meu jeito, não é o que eu quero, não. É de acordo com as Escrituras, de acordo com aquilo que o Senhor Jesus manda ensinar. Eles só ensinam o que interessa para eles. Só isso que interessa. Que Deus abençoe a todos. Quem vos deseja é o seu irmão em Cristo, G. Soares, @ saiba mais de Cristo. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.